Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 1, Deus escolheu você. Autor, Pedro Dong. Semana 4, tema, a bênção do Filho, redenção e encabeçamento. Leitura bíblica desta terça-feira. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Romanos, capítulo 8, versículos 14 e 17. E Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Porção para ler com oração, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos e predestinados para um propósito. Enquanto alguns pregam por aí o chamado Evangelho da Prosperidade, que diz que, após crer em Jesus, as pessoas ficarão ricas, nós pregamos o Evangelho que exorta as pessoas a viver para fazer a vontade de Deus. Mas fazer a vontade de Deus passa, primeiramente, por sermos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual que vem do céu. Isso é muito significativo, pois nos mostra que a edificação da igreja não depende de organizações ou habilidades humanas, mas de toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Se continuarmos a servir na igreja baseados em nosso conhecimento bíblico ou experiência adquirida, tudo o que fizermos ainda será terreno. Precisamos recorrer à bênção espiritual para edificar a igreja. Nenhum de nós é dotado de capacidade para edificar a igreja, mas temos a capacidade de receber as bênçãos espirituais que se encontram nos lugares celestiais. O operar dessas bênçãos em nós resultará na edificação da igreja. O capítulo 1 de Efésios revela, sob a perspectiva divina, como Deus terá sua vontade realizada, a edificação do corpo de Cristo. De acordo com esse capítulo, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais podem ser divididas em tópicos, como veremos. O primeiro tópico diz respeito à bênção do Pai, o qual nos abençoou com sua escolha e predestinação. Dentre tantas pessoas, fomos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Você não é grato por essa escolha? Além disso, Deus também nos predestinou, termo que, na língua grega, tem o sentido de marcar para determinado destino. Imagina várias caixas que são embaladas e etiquetadas para ser enviadas para vários destinos diferentes. Deus um dia nos escolheu e marcou. Embora não perceba, você possui uma marca que não somente Deus e suas hostes celestiais enxergam, mas também Satanás e suas potestades malignas. Mas o que consta nessa marca? Que fomos destinados à filiação, isto é, ao direito de ser chamados filhos de Deus, por crer em seu nome. Confira o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Como filhos de Deus, também somos privilegiados por poder ser guiados neste mundo pelo Espírito de Deus. Leia também Romanos capítulo 8, versículo 14. Vivendo debaixo do guiar de Deus, seremos amadurecidos e edificados mutuamente, até o ponto de estar aptos a receber a herança de Deus. Leia também Romanos capítulo 8, versículo 17. A palavra filiação no grego é huiothesia. Ao crer no Evangelho, tornamo-nos filhos de Deus. Ele deseja que cresçamos e atinjamos a maturidade, isto é, nos tornemos filhos maduros, huios em grego. Você foi predestinado à filiação, para se tornar um filho maduro de Deus, apto a receber sua herança. No Antigo Testamento, isso dizia respeito ao direito de primogenitura, desprezado por Esaú, mas valorizado por Jacó. Nós somos os que amam o direito de primogenitura, não o desprezamos. Por isso vivemos para fazer a vontade de Deus, para a qual fomos predestinados. Em Efésios capítulo 1, versículos 5, parte B e 6, lemos:
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Na semana anterior, vimos que as questões relacionadas com a escolha e predestinação ainda causam confusão em muitos cristãos por conta de duas escolas teológicas com pontos de vista diferentes. Uma é a escola calvinista e outra a arminiana. Os calvinistas defendem que a eleição e predestinação são predeterminadas soberanamente por Deus e nada depende do homem. Mas a Bíblia diz, em Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se está predeterminado, por que buscar? Além disso, as Escrituras também nos orientam a pregar o Evangelho, como em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Quer seja oportuno, quer não. Qual a finalidade de pregar o Evangelho, se tudo já foi predeterminado? Os arminianos, por sua vez, vão para outro extremo, que entendem que a salvação depende das obras dos homens. Porém, o livro de Romanos, no capítulo 9, versículo 16, nos diz que não depende de quem quer ou de quem corre. Percebe o dilema? Por um lado, temos a soberania de Deus. Por outro, há um incentivo bíblico para que preguemos o Evangelho e busquemos o Senhor. Como resolver essa questão? Vemos que nossa eleição é segundo a presciência de Deus, como nos diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, o qual está na eternidade. Por isso, pode acessar o tempo quando quiser, pois não está limitado por ele. Embora não possamos acessar o ontem, nem mesmo o amanhã, Deus pode. A eleição de Deus é segundo sua presciência, de que creríamos pela fé, isto é, ela se consolida quando cremos, e a fé nos possibilita o acesso às coisas espirituais. Com isso, entendemos que a escolha e a predestinação de Deus se consolidam no ato de fé daquele que crê. Isso é maravilhoso. Uma pergunta: o que significa ter sido eleito e predestinado?